Fala pessoal, beleza? Hoje dia 12 de maio, quarta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, hoje o índice abriu em gap de baixa, tá? Até ontem no final do pregão ele já tinha feito aqui uma inversão de médias móveis, né? Com a 9, 20, 50 e hoje ele abriu aqui na cara das 50, deixou um pavio para cima, né? E logo no primeiro candle já sinalizou aqui força vendedora, o que acarretou, obviamente, um movimento descendente. E aí, a última média como referência que eu utilizo aqui, que é a 72, ele acabou rompendo também e acabou, de fato, caindo. A gente percebe que a 9 que estava aqui em cima na inversão da 20, ela estava aqui, né? A gente percebe que o movimento do índice inteiro aqui, ó, esses basicamente 1.000 pontos reto que ele caiu sem ancorar na média de 9, né? E a partir daqui que as médias começaram a se alinhar. Então ele veio basicamente rompendo todas as referências que tinha. O primeiro movimento interessante do dia a ser notado foi basicamente esse espelhamento aqui que ele ativou, né? Se a gente pega esse topo com esse fundo e a gente projeta aqui para baixo, a gente percebe que o primeiro alvo do espelhamento foi cumprido, né? Por que espelhamento? Porque aqui era o último fundo relevante, né? Nessa subida de ontem, ó. E aí hoje, com essa queda, o índice basicamente passou esse fundo anterior, né? Ele rompeu esse fundo anterior. Então o que ele fez? Ele ativou o espelhamento desse movimento. Então a gente pega esse topo como referência, esse fundo, e trabalha na expansão aqui de Fibonacci. A gente percebe que o índice veio exatamente para essa região, tá? Outro ponto de confluência aqui com essa região de fundo aqui que ele acabou travando, era que se a gente pegasse desse topo de ontem com esse fundo de ontem, a gente percebe que se a gente fizer uma retração de Fibo aqui, o índice chegou bem próximo aqui da região do 61.8, tá? E pelo fato da região do 61.8 sempre acabar segurando os preços, a gente percebe que também que aqui foi a primeira máxima prévia do dia de ontem. Isso aqui acabou gerando pressão compradora, né? Com o alvo de Fibonacci cumprido aqui embaixo, a gente percebe que esse candle foi um candle de exaustão, ou seja, o mercado estava muito longe da média de 9, entrou pressão compradora, né? A gente consegue perceber pelas sombras aqui embaixo, e aí o mercado acabou retornando, né? Retomando até a média de 9. Esse fundo que eu usei como referência para fazer esse espelhamento, se a gente pega ele aqui ó, como referência, quando o mercado retomou, né, até a média de 9, a gente percebe que ele trocou polaridade com essa região. Ou seja, esse antigo suporte acabou virando agora uma nova resistência. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui para vocês verem. Olha lá. Então aqui no dia de ontem o mercado bateu, subiu, ou seja, foi um suporte. Hoje, depois que ele rompeu, ele voltou, bateu, caiu. Então isso daqui serviu como uma resistência. E aqui nessa região de fundo, como eu havia comentado com vocês, tinha de fato essa pressão, né? Essa pressão compradora pelo fato aqui das regiões do dia de ontem. Então, a gente percebe que o mercado estruturou aqui numa região de suporte, só que ao mesmo tempo que ele estruturou nessa região de suporte, né, que não deixavam os preços caírem, a gente consegue notar que desde o começo do dia, que o mercado estava fazendo? Topos cada vez mais baixos, ou seja, força de venda, tá? A partir do momento que o mercado rompeu essa angulação aqui, tá? Deixa eu deixar numa grossura diferente para vocês verem melhor. Ó, a partir do momento que o mercado rompeu essa angulação, isso aqui basicamente a gente consegue observar como se fosse um triângulo descendente, né, galera? Um movimento de queda, topos descendentes com um fundo segurando os preços. Aqui foi um candle gatilho que basicamente ativava, né, esse triângulo. Entretanto, aqui nos 5 minutos esse candle ficou bem interessante, tá? Porque depois que ele retornou para a média de 9, a 9 já estava mais perto dos preços. E antes do mercado passar esse fundo, o mercado ficou testando a média de 9 algumas vezes, até que ele bateu, voltou, virou para baixo, fechou aqui com ignição, e aí de fato o mercado veio. Quando o mercado fez esse movimento aqui, galera, o que a gente tem? A gente tem um pivô de baixa, tá? Isso no intraday. Pegamos esse topo, esse fundo, o mercado fez essa retração. Quando o mercado perdeu essa região de fundo, tá? Ele está mostrando o quê? Continuidade no movimento de baixa. Então a gente pega desse topo com esse fundo e aí a gente começa a trabalhar os alvos para baixo, beleza? A favor das médias móveis que já estão alinhadas, a favor do movimento, né, primário do dia, que é um movimento de queda.
Então quem trabalhou nesse cenário pegou esse topo, pegou esse fundo e simplesmente veio projetando. Ó, o primeiro alvo dessa projeção estava aqui, ó. Tá? Esse primeiro fundo a gente percebe que o mercado veio exatamente aqui, ó. Beleza? Então quem entrou aqui acabou segurando aí basicamente 1000 pontos. Quem acabou entrando aqui acabou segurando aí uns 800 pontos. Só que no decorrer do caminho, o mercado foi dando diversas oportunidades de vocês piramidarem ou reentrarem na posição, né? A gente percebe que o mercado veio trabalhando em escadinha, ó. A topos e fundos cada vez menores. Tudo com ancoragem aqui na média de 9. Olha lá, ancoragem na 9, ancoragem na 9, ancoragem na 9, ancoragem na 9. Tá? Candles de força caindo, poucos candles de alta. Tá? A cada novo rompimento a gente percebia que os fundos eram rompidos com candles de ignição. Beleza? Olha lá. Então força predominantemente vendedora. O mercado bateu aqui nessa região de alvo desse pivô. E se a gente der um zoom out também, galera, a gente percebe que essa região aqui que entrou pressão compradora com esse primeiro alvo de Fibo, tá, dessa projeção, foi exatamente essa região de fundo do dia de ontem, tá? Deixa eu deixar aqui também numa grossura diferente para vocês verem. Olha lá, esse aqui foi, na verdade essa região aqui foi a mínima de ontem. O mercado bateu aqui e subiu tudo aquilo, né? E hoje o mercado veio caindo, 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 chegou nessa região que era um fundo isolado, acabou sentindo. Em confluência com o alvo de Fibo, entrou pressão compradora e o mercado subiu. A gente já percebe essa defesa compradora já nesse candle. E aí o mercado acabou estruturando basicamente aqui um canalzinho, né? A gente percebe que ele acabou montando uma estrutura como se fosse um canal de alta. Quer ver? Ó, deixa eu ajustar aqui para vocês verem melhor. Tá? Vamos pegar aqui. Olha lá. Então o mercado fez 1, 2, 3, 4, 5 toques, rompeu. Quando ele rompeu, ele voltou a trocar polaridade e depois caiu de novo, tá? Então a gente percebe essa estrutura bem montada através desses topos cada vez menores aqui, ó. Beleza? E aí o mercado tinha deixado essa região de fundo, que foi o pullback. A partir do rompimento desse fundo, ele caracterizou um gatilho de venda. Então, essa oportunidade aqui foi uma das melhores aqui do dia. Opa, essa aqui, ó, também para pegar a continuidade do movimento. Beleza? Aí você pegando isso daqui, dá para você brincar aqui ou de projeção ou de espelhamento. Espelhamento nesse caso perdesse esse fundo, você pegaria essa amplitude e começaria a trabalhar para baixo, né? Ou você estaria pegando lá de cima e vindo projetando alvos mais longos, né? Aqui para baixo também. Basta, né, você obviamente escolher se você vai trabalhar com cenário mais micro ou com cenário um pouquinho mais macro, beleza? Vamos pegar aqui. Então, olha lá. Se depois que você entrou nesse candle e o mercado rompeu, olha lá esse candle aqui também, ó. Esse candle também foi um gatilho, beleza? Esse candle aqui foi um gatilho de venda. Tá? Por quê? Porque rompeu esse fundo com candle de ignição, depois de vir de um movimento descendente ancorado nas médias. Então, se você olha apenas o movimento micro, né, esse espelhamento em A, você poderia pegar esse Fibo, pegar esse topo, esse fundo e vir trabalhando os alvos para baixo, beleza? A gente percebe que o mercado veio aqui para o terceiro alvo desse espelhamento, ou se você pegasse, galera, aqui do topo com esse pé do pivô, você poderia também trabalhar nessa expansão aqui, né, nessa projeção de queda. O primeiro alvo estaria aqui, o segundo alvo estaria aqui, tá? E em confluência com isso, se a gente der um zoom out, a gente percebe que essa região também é uma região onde a VWAP semanal, né, a VWAP da semana passada finalizou. Ou seja, isso daqui gera pressão também para a semana atual, tá? Região onde a VWAP da semana passada fecha, normalmente é uma região que vai interferir nessa semana, assim como a VWAP diária que a gente utiliza, né? Sempre. E a gente percebe que o mercado acabou segurando de fato, tá? Nessa zona aqui, nesse 100% de alvo de Fibo, nesse terceiro alvo de espelhamento do micro, beleza? E fora isso, galera, o que acontece? Se a gente der um zoom out aqui também, a gente consegue notar claramente que o mercado acabou de acionar uma figura gráfica, né, de reversão, que é o que? O topo duplo. Olha lá.
basicamente é um M, né? O mercado antes de romper esse M, ele fez um pivô aqui pré-rompimento e rompeu. Ou seja, ele acionou aqui esse rompimento, aqui a neckline, né, a linha de pescoço dessa figura gráfica. E via price action, né, como que você projeta esses alvos? Normalmente você pega a perna de expansão, pode pegar até a menor, né, como algo mais conservador. Isso aqui acaba sendo uma perna um pouquinho maior. E você pode espelhar esse movimento aqui para baixo, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que essa expansão aqui dessa perna, se vocês copiarem e colarem, é uma região que acaba confluindo com o fundo aqui, tá, do dia 4, galera. Então o índice tem espaço para cair? Tem. Né? Claro que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem basicamente regiões, possíveis regiões que ele pode travar se caso ele vier. Ou seja, aqui nessa região de fundo é uma região interessante, porque são 3 pontos isolados, tá? Logo abaixo aqui do fechamento de hoje, que pode ser que ele trave. O que seria interessante antes de ele cair, se caso ele cair? Seria interessante um movimento corretivo, troca de polaridade com essa região aqui, que era a região de neckline, tá? Para depois ele voltar a cair. Isso seria um movimento bem interessante. Opa, isso aqui seria um movimento bem interessante se caso ele fosse cair. Provavelmente ele iria travar aqui nessa região, mas o alvo de fato desse movimento aqui seria aqui embaixo, tá? Agora, se realmente de fato houver uma reversão, porque o que acontece? Pô, Adriano, mas como que vai ter uma reversão? Nesse caso, se a gente pega a máxima aqui, né, de ontem com o fundo do dia 4, a gente percebe que o mercado chegou na região de 61,8, né? Ele até passou um pouquinho, mas ele ainda está trabalhando dentro dessa região, dessa zona aqui. Então, a gente tem esses possíveis cenários para serem trabalhados aí nos próximos dias, beleza? Como eu falei, eu não gosto de ficar criando viés, né? Ah, não, ele tem que fazer isso. Na verdade, o mercado é soberano e ele faz o que ele quer. A gente, né, tem que, obviamente, seguir o fluxo e seguir aquilo que o gráfico está mostrando para a gente. Não adianta ficar com um viés aí que, enfim, a tendência é só perder dinheiro, beleza? Então, assim, o dia foi direcional, os movimentos não foram movimentos tão voláteis, né? Foram movimentos que vieram, de certa forma, capengando, mas o mercado acabou andando bem, né? Andou cerca aí de 3.200 pontos. Foi um dia bem direcional, assim como ontem, né? O dólar, falando do dólar aqui no começo do dia, o dólar, né, ele acabou ficando bem travado, bem ruim de ser operado. Logo no começo do dia a gente percebe que a VWAP semanal cortando os preços, né, de forma horizontal, então isso acabou dificultando bastante a movimentação do dólar. Esse pico, né, de compra que acabou dando aqui no começo do dia também, por volta aqui das 9h30, se a gente pega essa retração, a gente percebe que ele chegou aqui na zona de 61,8, deixou sombra para cima, voltou a cair, e aí ele acabou ficando todo errático, né? A gente não tinha alinhamento de médias móveis, né? As médias estavam todas desconfiguradas em relação ao VWAP, dava sinal de venda, subia, dava sinal de compra, caía, e ele ficou nesse lenga-lenga, né? A gente percebe que aqui embaixo criou uma região de suporte bem definida, né? O preço realmente acabou não passando daqui. Vamos lá. Olha lá. Então, essa região como um todo, tá? O que você tinha que fazer? Tinha que traçar um caixote aqui, ó, né, desde esse topo aqui, e simplesmente não fazer nada, até ele romper para algum dos lados. Beleza? Isso era o mais certo a ser feito. E a partir de fato do momento que ele rompeu para cima e as médias se alinharam, e depois o mercado voltou a fazer pullback, que daí o mercado pegou direção, né? Então, aqui basicamente foi o gatilho que iniciou esse movimento, tá? Esse candle. E aí o mercado subiu. Aqui, se a gente notar, galera, aqui foi acionado um espelhamento, tá? Pô, Adriano, como assim espelhamento? A gente percebe que o mercado caiu em linha reta e subiu na mesma proporção, ou seja, ele fez uma recuperação em V. Claro que aqui teve um pivô, né, um pullback, e depois ele continuou o movimento. Então, quem opera nesse formato, pega essa amplitude aqui e projeta para cima, tá? Claro que a gente vai precisar escolher os gatilhos
ideais de compra, né, no meio do caminho, mas aqui inclusive o dólar acabou fazendo uma estrutura bem interessante, né? Ele acabou fazendo um movimento de bandeira depois do rompimento. Isso aqui basicamente foi um descanso para ele dar continuidade, né? A gente percebe que ó, ele veio ancorando nas médias, caiu, travou aqui embaixo, travou na VWAP na 72, 50, 9, 20 alinhados, e a partir do momento que houve o rompimento, tá? Aqui ele caracterizou a entrada, e aqui também ele caracterizou a entrada, né? Nesse candle aqui. E a partir disso, foi só fazer condução pela média de 9, beleza? E aí quem trabalha com alvos de Fibo, pegaria esse fundo com esse topo aqui e simplesmente trabalharia expandido o movimento. Primeiro alvo estava aqui, segundo alvo foi lá na máxima do dia, ou seja, ele replicou 100% as caixinhas de Fibo, né? Que eu costumo brincar aí com vocês sempre falo das caixinhas. Olha lá, se você pegasse, copiasse e jogasse para cima, o mercado foi exatamente lá na região superior, beleza? Então essa foi a visão aí do dia, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e é game porra.